CBN, segunda edição. 7h45. Estúdio aberto. Hora do nosso quadro de entrevistas aqui no Super N, segunda edição. Hoje, recebendo o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. Olá, vereador, muito obrigado por nos atender nessa quarta-feira. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvintes da Rádio Super. Vereador, tivemos a aprovação na última terça-feira do projeto de lei que determina mais transparência sobre a execução de obras públicas aqui na capital mineira. Aprovado em segundo turno pela Câmara, a proposta versa sobre a publicidade de edificações, publicidade de obras, envolve administração direta e indireta aqui na capital mineira. Bom, queria que em linhas gerais o senhor explicasse que vantagens o Belo Horizontino terá com a aprovação dessa proposta que não tem hoje em dia para acompanhar obras do município, vereador. Guilherme, a gente traz com essa nova lei, né, com esse projeto de lei que agora já foi aprovado em segundo turno, uma perspectiva de aprimoramento da prefeitura, né, do nosso município, com vistas a dar mais transparência e informações sobre obras públicas, obras onde o município de Belo Horizonte é o contratante. Qual que é o propósito? Né? Que o cidadão tenha um fácil acesso à informação que é relevante, não só de informação a respeito da obra em si ou com algumas imagens, mas sim informação sobre os contratos, o que é o escopo, quanto tempo aquela obra vai durar, qual que é o orçamento previsto. A gente tem exemplos na história da cidade como um todo, né, de obras que param ali e o cidadão, o morador, ele quer saber mais informação e ele não consegue ter esclarecimento. O motivo que parou, quais são as circunstâncias, se tem previsão, por exemplo, de retorno ou não. Enfim, o que a gente quer é que com essa nova política de transparência de informações sobre obras públicas, né, a gente faça com que a informação esteja mais próxima, de forma estruturada, para que o cidadão possa não só fiscalizar, acompanhar, mas de fato, né, a gente está falando aí sempre de coisas que são pagas com dinheiro dos próprios tributos. Então, se quem está pagando quer ter informação melhor, a gente precisa realmente de dar meios para que isso ocorra. Então, o projeto de lei foi aprovado em segundo turno e a gente espera aí que em breve, né, a lei, assim que for sancionada pelo prefeito, entre em vigor em 6 meses, mas é um passo importante de Belo Horizonte em prol de transparência. Eu peguei aqui o parágrafo 1º da proposição e que tem uma série de aspectos que são colocados como aqueles que devem constar como uma informação para o cidadão. A finalidade da obra, a data de início e previsão de término, fase de execução, o valor já despendido da obra, o resumo do impacto da obra, o número do contrato, valor do contrato, aditivos e alguns outros itens que são citados aqui ao longo desse primeiro parágrafo. Isso demandará a criação de um novo espaço, que não o espaço atual do portal da transparência da Prefeitura de Belo Horizonte, para que esses dados sejam dispostos de uma maneira diferente do que existe hoje, vereador? O caminho é esse. Hoje já existe um espaço para obras, mas ele não tem uma atualização a contento, ele não tem todas as informações de forma expressa, digamos assim, no popular, na cara do gol, né? Então, por exemplo, até fiz uma analogia para a pessoa entender. Existe o portal da transparência, né? E ele tem, obviamente, como objetivo dar acesso à informação, mas quem não tem hábito de lidar com isso ou que, de fato, nunca mexeu, vai ter uma dificuldade muito grande de encontrar com os dados, com as informações, e muitas vezes o foco do portal da transparência está em falar sobre o que já foi realizado. Então, por exemplo, começou uma obra na sua rua ou no seu bairro, né? Você teve dúvida e quer saber mais informações sobre aquilo ali. É preciso que você chegue no site do município, no site da prefeitura, e tenha essa informação de forma direta, e não cheio de partes distribuídas em diversos cantos do site, onde você tem a dificuldade de encontrá-la. Então, o propósito dessa lei é que ela traga uma compilação de todas as informações de forma bem direta e acessível ao cidadão de BH. Ela trará algum custo adicional para a Prefeitura de Belo Horizonte na disposição dessa informação? Ou estamos falando, e me parece esse o ponto citado pelo senhor, de que é uma reorganização para transformar a informação
já existente nos portais e no portal da transparência de uma maneira mais acessível, com uma experiência do usuário melhor e do cidadão, evidentemente, melhor. É isso, vereador? Ela é uma experiência melhor para o usuário com o que já tem, obviamente complementada com esses aspectos, principalmente quando a gente fala em obras em execução, cronograma, né, qualquer previsão de término. Às vezes a obra entra num período chuvoso, por exemplo, e começa a ter atrasos, ou atrasos, por exemplo, que são comuns em obras públicas, né, de interferência com outras prestadoras de serviço. Por exemplo, tem um duto de gás que passa ali naquela rua, então a obra às vezes para ter uma manifestação dessa outra autarquia, né, dessa outra entidade que está ali com uma infraestrutura, seja ela de telecomunicações, de água, enfim. E às vezes as obras param e as pessoas não têm informação. Então, esse tipo de dado complementa, né, ao que hoje a gente já tem no município, que está, de certa forma, aí, precisando de uma reorganização. Com relação a outra pergunta que o senhor me fez a respeito de aumentar gastos do município, não, porque já existe os setores da prefeitura que manipulam essa informação. E a gente está estruturando para que essa transparência seja efetiva ao cidadão de Belo Horizonte. Qual foi a percepção do senhor sobre a receptividade da proposta pela base de governo, né? O primeiro termômetro que a gente tem de como o governo interpreta uma determinada legislação e o caso desse projeto de lei. Com boa receptividade, com dificuldades, com necessidades de implantação, o senhor falou até em 6 meses, com algo além disso ou não? Bem, primeiro eu quero elogiar aqui a gestão do prefeito Fuad Noman, porque é muito claro a mudança da tocada com os vereadores em cima disso, e houve uma articulação muito inteligente antes mesmo do projeto estar em pauta em segundo turno na Câmara, onde um dos itens que incomodava o governo ali foi consensuado junto conosco, como vereadores, e a gente excluiu uma parte do texto que poderia ser um entrave, né? E ajustamos aí os 99% que havia consonância, e a votação ela foi praticamente aí unânime entre todos os vereadores, e isso é muito importante, porque a gente fala muito de diálogo, né, dentro do campo político, mas esse diálogo precisa de ser efetivo. E quando ele ocorre, as coisas tendem a fluir muito mais. Afinal de contas, o que a gente quer é a melhoria da cidade, e a gente quer resolver os problemas da cidade. Sim. Nós estamos conversando com o vereador Braulio Lara, do Partido Novo, a respeito do projeto de lei aprovado nesta semana na Câmara Municipal sobre um aumento da política de transparência com obras na cidade. Eu queria trazer uma outra questão relacionada a esse ponto, o vereador, que é na discussão que muitas vezes surge muito mais politicamente e menos pragmaticamente na vida do cidadão, que é de saber o quanto de recurso foi investido numa determinada obra pelo governo do estado, pela presidência da República, por um ministério, em uma outra entidade ou qualquer coisa do gênero que esteja participando junto com a administração pública numa determinada obra. De que maneira é essa proposta, se é que ela resvala nessa questão, para apresentar uma informação que diga para as pessoas, olha, aqui tem recurso federal X, aqui tem um percentual Y do governo e aqui tem um percentual Z de outra entidade? Bem, essa informação, essa pergunta, esse questionamento é bem interessante, porque as pessoas realmente questionam, né? Qual que é a origem, né? Qual que é a parte do orçamento que toca o ente municipal, estadual e o federal. De uma forma ampla, o projeto de lei traz que os recursos têm que ser mapeados e mostrar para o usuário, para o cidadão, né? Como que aquele orçamento ali foi viabilizado. Agora, obviamente, é importante ressaltar que a gente está falando de uma política municipal, né? Então, normalmente, obras maiores, elas já vão estar englobando, às vezes, até parcerias entre Estado e município para viabilizar grandes projetos. No tete-a-tete do dia a dia, basicamente, o que a gente está buscando organizar são aqueles onde o município é o contratante direto da obra. Mas é muito pertinente a colocação, porque quanto mais informação a gente tem, a gente esclarece possíveis dúvidas aí do cidadão quando ele se depara com a necessidade de buscar esses dados nos portais do município.
Eu não posso deixar de perguntar, evidentemente, vereador, sobre alguns dos contratos que são aqueles que causam e causaram maior alvoroço, para dizer o mínimo, na capital mineira nos últimos anos. Contratos, por exemplo, das empresas de ônibus, de transporte coletivo aqui de Minas Gerais, aliás, da capital mineira, de Belo Horizonte. Esse tipo de informação de contratos de prestação de serviço, etc., estarão no meio do mesmo escopo de obras da cidade? É uma questão a ser discutida à parte? Estamos tratando aqui apenas de transparência de obras? Ou isso também está incluído dentro dessa proposta? Guilherme, você tocou num ponto interessante, porque participei da CPI da BH Trans no ano passado e a gente vive hoje uma crise gigante na mobilidade, e mobilidade, eu diria que é a bola da vez. Tá? Todo o cidadão de BH que depende de transporte público está extremamente angustiado e aguardando soluções efetivas do poder público. A questão desse projeto de lei, o escopo é fechado na questão de obras, sim, ok? Mas a questão de contratos, de um modo geral, o portal da transparência também, teoricamente, dá acesso à informação. Mas te confesso, até pela própria experiência nas investigações da CPI da BH Trans, infelizmente, muita informação você não consegue montar as peças de uma forma fácil. Então, o cidadão comum que não está ali ambientado com isso, realmente fica muito a desejar. Ainda são escadas, são degraus de transparência que a gente ainda precisa alcançar na prestação do serviço público, né? Em última instância, para o nosso cidadão, para saber exatamente aquela história que a gente fica sempre dizendo: o cidadão não consegue saber de onde o imposto sai e onde vai parar. No fim das contas, uma boa parte disso está relacionada com isso, né, vereador? Claro, mas você veja, por exemplo, na questão da mobilidade, você não consegue saber o quadro horário dos ônibus. Isso é uma informação que, teoricamente, você, ao sair de casa, poderia questionar: quais são os horários que eu vou ter de acesso às linhas de ônibus hoje, agora. E a gente não tem, é muita coisa realmente que a gente precisa de evoluir no município. Esse projeto de lei mesmo, ele foi protocolado no ano passado, então veja aí que é praticamente um ano de tramitação para a gente chegar nesse ponto. Então, o Poder Legislativo está atento a trazer melhorias. Eu falo muito que a gente tem que não focar em produzir mais leis, mas sim de tirar os entraves que as leis atuais provocam no dia a dia das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, tendo a atenção de subir nesses degraus que o senhor bem colocou, de evoluir a perspectiva da cidade perante o cidadão que paga os impostos. Certamente. Vereador Braulio Lara, vou só fazer um pedido, vereador. Muito obrigado primeiro por estar conosco, mas eu vou solenemente recusar aqui o senhor, porque eu espero não chegar ainda na condição de senhor tão cedo, não. Apesar dos cabelos brancos já estarem parte aqui desta cabeça, eu tô menos... Então vamos fazer um combinado então, Guilherme. Eu recuso e você recusa. Não, tá tudo certo, vereador. Abolimos uma parte aqui das formalidades em defesa de uma boa idade, para que todos tenhamos aqui a jovialidade como algo principal aqui para nossa conversa. Vereador, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez na Super. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço aí a todos os ouvintes e a gente se vê em breve. Agora, 7h59.